Olá, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Física Experimental 3. E neste experimento de hoje, nós iremos estudar as escalas termométricas. E meu nome é Aurélio Wilson, sou professor do curso de Física. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso. O objetivo desse experimento consiste em estabelecer uma escala termométrica a partir de réguas não aferidas, como essa. E para isso, o que é que nós iremos utilizar? Iremos utilizar um fogareiro, um termômetro, com escala definida, um termômetro de escala não definida, o becken, onde irá ficar a água e o gelo. Em uma nós iremos ferver, em outra nós vamos trabalhar com gelo. E a partir dessas amplitudes térmicas que nós conhecemos, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição, nós iremos estabelecer essas escalas termométricas. Então fique conosco e acompanhe a nossa aula. Até mais! Bem, em continuação à nossa apresentação de hoje, a nossa aula ela vai tratar da escala de temperatura. Os objetivos dessa nossa aula experimental é estudar as escalas Celsius, Kelvin, Fahrenheit. E para isso, vocês irão ser orientados através do experimento como calibrar um termômetro. Então, quais são os equipamentos necessários para realizar esse experimento? Eles são apresentados nesse slide. Nós iremos precisar de beckers, onde ficará a água. Precisaremos de um fogareiro, que irá ferver a água. Usaremos o termômetro clínico na escala Celsius. E temos também um termômetro não calibrado. O que vamos medir? Conhecendo o termômetro não calibrado, nós precisamos calibrar ele. O que conhecemos? Nós conhecemos a temperatura em que a água se mantém congelada, que é o que nós chamamos de temperatura de fusão. Conhecemos a temperatura da água quando ela entra no estado de ebulição. E iremos estimar, através de um cálculo simples, a temperatura ambiente. Como iremos determinar isso? Então, nós iremos identificar no termômetro não graduado as temperaturas A, que é a temperatura do ambiente, temperatura C, na realidade era para ser um F, que é a temperatura de fusão, em que o termômetro será mergulhado em gelo e quando atingir um ponto de equilíbrio, nós iremos marcar no termômetro não graduado a temperatura de fusão. Depois colocaremos o termômetro numa água fervente e nós marcaremos a temperatura de ebulição. Então, se nós conhecemos o ponto de congelamento, que é quando aproximadamente é a 0 graus, e quando nós conhecemos o ponto de ebulição, que é aproximadamente 100 graus, nós podemos determinar a escala Celsius desse termômetro não graduado. Então, estou apresentando a vocês uma imagem do experimento, onde o termômetro não graduado é inserido em uma água com gelo. Não mostrarei o vídeo, mas depois de um tempo de equilíbrio, essa barra de mercúrio ela entra em equilíbrio, e assim fiz a marcação TF. Antes de iniciar o experimento, eu fiz a marcação TA, que é a temperatura ambiente. Eu não registrei a foto. E depois coloquei esse termômetro em água fervente. E aqui a imagem, na hora que eu coloquei, esperei ferver a água. Então, se você perceber com mais cuidado, você vai ver, irá assistir que o bulbo já está maior do que a temperatura ambiente. Então está subindo.
e depois que a água entrou em ebulição e depois de um tempo, fiz a marcação de TE. Vou apresentar para vocês um vídeo sobre o experimento e continue aí na nossa aula. Depois de a gente inserir o termômetro sem escala no gelo, né, eu já fiz a marcação ali, TF, que é o ponto de temperatura de fusão do gelo. A gente sabe que é ligeiramente acima de 0 graus. Depois eu já tinha marcado a temperatura ambiente. E agora o fogareiro, né, está começando a ebulir aqui, ou seja, o processo de ebulição. A água já está fervendo. E agora a gente tem a escala, né? A coluna de mercúrio já subiu. E agora eu irei fazer a marcação da temperatura de ebulição. Lembrando também que existem diversos fatores que não permitem saber isso com precisão. Mas daqui está fervendo a água e eu já posso fazer a marcação. Então continue aí conosco. Depois que você assistiu o vídeo com o experimento acontecendo em ebulição, eu lá no laboratório desenhei no papel milimetrado as escalas observadas na régua, no termômetro não graduado. Então fiz as marcações TA, TF e TE. E os procedimentos no laboratório instruem que você deve à direita colocar a escala Celsius. Então coloquei aqui TF, né, aproximadamente 0 graus. A gente sabe que estava perto, mas não estava em 0. TA e temperatura de ebulição a 100 graus. Para você construir a escala Celsius, entre 0 e 10 e 100, você deve dividir em 10 partes. Então, de cara, você já consegue perceber que a temperatura ambiente é um pouco depois de 20 e bem antes de 30. E se você olhar para a escala Fahrenheit, que é o da esquerda, ela começa em 32 Fahrenheit e termina em 212 Fahrenheit, que é o ponto de ebulição. Então eu vou ilustrar o que é que você deve fazer. Eu coloquei aqui ao lado a escala ampliada. Então você pode resolver uma regra de 3 simples, onde você sabe que de 0 até 100 graus Celsius existe uma distância de 131 milímetros. E você fazendo essa regra de 3, você pode estimar o tamanho de TA, que você sabe que é 29 milímetros, multiplicando por um fator que é a razão de 100 graus dividido por 131 milímetros. Você vai encontrar algo de 0,79 graus para cada milímetro dessa folha. E assim você pode determinar a temperatura ambiente desse termômetro não graduado. Aqui eu coloco a foto do termômetro da temperatura ambiente. Então a temperatura ambiente no termômetro graduado estava em torno de 22 graus. Então eu deixo para vocês essa atividade que vocês devem calcular a temperatura ambiente do termômetro não graduado, seguindo as orientações. E nos resultados do relatório de vocês, vocês devem responder as seguintes questões: qual a temperatura, né, do normal do ser humano em graus Celsius e Fahrenheit e em Kelvin? Determinar o erro do seu cálculo da temperatura ambiente em respeito ao termômetro graduado. Vocês também devem responder a seguinte questão: os termômetros clínicos usados para determinar a temperatura corpórea são termômetros de máxima? Então explique o seu funcionamento, né, e pesquise o que são termômetros de máxima. Então descreva como você procederia para graduar um termômetro na escala Kelvin. Também faça uma pesquisa e coloque nos seus resultados. Para as conclusões, né, vocês devem verificar se os objetivos dessa aula atingiram os objetivos do experimento
e disserte, né, se eles foram alcançados, sempre informando o erro que você acabou de determinar da temperatura ambiente. Se vocês tiverem dúvida quanto a essa aula, podem me procurar pelo canal do WhatsApp ou através do Siga A. Até a próxima!